pastora Luana é uma amiga de longas datas, nós nos conhecemos há muito tempo, e é uma querida, uma querida. Vocês, olha, suguem tudo o que Deus vai usar a vida dela nessa manhã. Pastora Luana é pastora, ela é psicóloga, uma colega de profissão, é mãe, é esposa. Deixa ela se apresentar aqui. E hoje nós congregamos no mesmo ministério, né? Ó, que privilégio. Somos ali da Igreja Quírios. E eu tenho a honra e o privilégio de trazê-la aqui. Primeira vez na imersão, né? Primeira vez ministrando para nós na imersão. Recebam a pastora Luana com as palmas bem fortes. Louvam a Deus. O amor do Pai, o justo Deus. Bom dia, irmãs. Bom dia, mulheres. Bom dia, mulheres extraordinárias. É tempo de florescer e frutificar. Você crê nisso? Amém, eu também creio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã, atendendo o convite da pastora Tatilane, minha amiga, as demais irmãs também, que fazem parte desse ministério tão precioso, tão valoroso para o Senhor, né? Nós estamos aqui, eu tenho meu esposo, né? Graças a Deus. Eu tenho 2 filhas. Sou pastora, sou psicóloga, sou mãe, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou cunhada. Eu sou universal, irmãs. Se você é assim também, dá uma salva de palmas para Jesus. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 4. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto,
está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, por esta manhã preparada por ti, Senhor. Que o teu Espírito possa tomar a minha vida, tomar o coração de cada irmã que está aqui. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas a realizar aqui, Senhor, nesses 3 dias. O Senhor já tem realizado. A partir do momento que esse dia foi programado, Senhor, muitas coisas vieram a acontecer e tudo tem cooperado para o bem, Senhor. Que o Senhor possa tratar em nossos corações. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, neste casulo, que talvez uma das minhas irmãs estejam, ou todas estejam, não sei, mas o Senhor é quem sabe. Que o Senhor possa tomar a frente da minha vida, que o Senhor possa usar a minha vida, a minha boca, e que nada, Senhor, eu venha falar de mim mesma, a não ser a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãs. Nós temos aqui uma história, um encontro que vai além dos limites. Um encontro que é marcado por alguns pontos que a gente precisa valorizar, que a gente não pode deixar passar batido. Esse encontro, além dos limites, o Evangelho de João vai nos dizer que Jesus, ele transcende algumas barreiras humanas. Jesus, ele não se conforma e ele não contorna um outro ou toma um outro caminho, porque é necessário ele tomar um caminho e era necessário ele passar por Samaria. Ele passa por aquela cidade porque ele tinha um encontro com uma pessoa. Porém, na agenda daquela pessoa, não havia uma programação. A programação dela era outra. Era buscar água para as suas necessidades básicas. Para Jesus, era um lugar que ia transformar não só a história da vida daquela mulher, mas ia alcançar outras vidas também. O encontro de Jesus com aquela mulher junto ao poço de Jacó mostra que a sede daquela mulher não era apenas de água física, mas de sentido, de aceitação e de transformação. Havia uma necessidade naquela mulher que ela mesma talvez desconhecia, que talvez mesmo ela não tinha entrado em contato e não tinha consciência que não somente uma necessidade física ela precisava, mas ela precisava de um sentido na vida, de aceitação e de transformação. O poço, ele pode simbolizar os lugares da nossa vida de dor, pode simbolizar o lugar de exclusão, de repetição de histórias frustradas. Na nossa vida, cada uma aqui de nós temos um poço. E talvez esse poço ele possa estar sendo marcado pela rejeição, pelo medo, pela frustração, pelo trauma, pela exclusão, talvez por algo físico que você tem em seu corpo, talvez por uma não aceitação, você talvez não se aceite da forma que você é, você tem essa dificuldade, mas é exatamente neste lugar, no ápice desse cansaço, que Jesus se revela a uma mulher. Então, o poço não é somente um lugar de suprir necessidades básicas. O poço é um lugar de termos um encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus. E é neste lugar, nesta manhã, que eu quero parafrasear, onde aqui o poço, na palavra, diz que ele é um lugar de necessidades básicas. Eu quero fazer um paralelo dele com o casulo.
Bom, não posso deixar de passar também que quais são essas barreiras que Jesus ele queria quebrar com essa história. Além da transformação daquela mulher, para além de tudo isso, porque é muita coisa, transformar alguém em um outro alguém é um processo muito árduo, muito dificultoso. Jesus ele se desprende de algumas barreiras sociais. Ele vê a sede verdadeira daquele coração humano e se move em direção a ela. E é no poço que ele derruba 3 barreiras. A barreira étnica, racial. Os judeus não falavam com os samaritanos. Eles tinham um ódio histórico muito profundo, mas mesmo assim Jesus iniciou um diálogo nesse lugar, em Samaria, rompendo um grande preconceito. A segunda barreira que Jesus quebra é a barreira de gênero. Bom, homens judeus não conversavam com mulheres, ainda mais samaritanas. Não era do costume judeu um homem conversar com uma mulher à luz do dia. Male, talvez, eu não sei, mas eles conversariam com a esposa, com a filha, mas com uma mulher desconhecida. E ainda mais nesse contexto social, jamais. Jesus anula a regra para oferecer a salvação para essa mulher. E a terceira barreira, que é a terceira barreira religiosa, moral, que ali, quando a gente leu, ele fala assim, ela fala para ele, nós devemos adorar aqui ou em Jerusalém? Onde é que nós devemos adorar? E aí Jesus está ali, naquele lugar de disputa de adoração, se é no Monte Gerizim ou se é em Jerusalém, e a vida daquela mulher está marcada por 5 relacionamentos e ela está em no 6º relacionamento, que ainda não é o dela. Então a vida dela está marcada por essa questão de religiosidade, que ela questiona, fala, onde eu devo adorar? Né? Será que é na igreja Assembleia de Deus? Será que é na Quadrangular? Será que é na Batista? Onde é que eu devo adorar? E ela fica naquele conflito religioso. Eu estou trazendo para cá para a gente começar a pensar junto e imaginar essa história e dar um enredo para ela, trazendo para os dias de hoje. Jesus, ele não impede de revelar quais eram as dores daquela mulher e não põe limites, não joga sobre ela culpa, não joga sobre ela acusação, não joga sobre ela sentença dizendo, mulher, chama lá o seu marido. E ela fala assim, não tenho marido. Ele, disse bem, você já teve 5 e está em que não é o seu. Eu não ouço e não leio. A Bíblia aqui não está relatando que Jesus fala assim, você é adúltera. Você é uma mulher imoral. Você é uma mulher promíscua. Ou você não foi uma boa esposa no seu primeiro casamento, por isso que não deu certo, primeiro. Aí você tenta o segundo, eu acho que você não cuidou dos seus filhos direito. Né? Aí entra no terceiro, eu não vejo Jesus falando nada disso para essa mulher. Ele fala, bem disseste, você está no 6º relacionamento e nem esse é o seu. Então, Jesus se revela para ela como a oportunidade de salvação, como o Messias. E o caminho para a adoração em espírito e em verdade. Vamos falar do poço? O poço é o lugar do esforço e da repetição. Sabe a rotina da largata? Talvez ontem vocês ouviram falar um pouquinho da largata. Eu não posso deixar de passar para ela, porque faz parte do processo, tá bom? Mas eu vou passar rapidinho, que já foi. Então, o poço é um lugar de repetição diária. Eu sou mulher, você é mulher, graças a Deus temos homens aqui. Quem não tem uma rotina marcada por uma repetição constante? Nós estávamos no carro e nós estávamos conversando sobre pequenas coisas que vão entrando ao longo da nossa vida e a gente não vai percebendo que essas coisas vão se tornando um pouco pesadas ao longo da jornada. E aí a gente vai lidando com aquilo, sabe? Meio Mulher Maravilha, não existe. Se existir uma Mulher Maravilha, é só a Gal Gadot, que eu amo, acho linda, maravilhosa, e é só um personagem. Eu acho que também ela deve ser, porque tem um monte de filho, é linda. Ela deve ser Mulher Maravilha mesmo. Perfeita. Fecha aspas, né? Vamos voltar para cá, que eu já vou vagueando para lá. A gente é marcado por isso. Então, a nossa vida, aos poucos, a gente vai recebendo algumas coisas. Então, sabe aquela vida
de Maria, com respeito das irmãs que chamam Maria, tem até um vídeo curto no YouTube que chama Vida de Maria, que mostra uma repetição de ciclos, né? E ali está falando sobre gerações, né? Da filha para a mãe, veio da avó, da tátara, né? Vai vindo, até chegar na vida de Maria, e aquilo vai se repetindo. E são coisas que a gente vai achando normal, e aquilo vai pesando, sabe? Vou abrir um parênteses. Você já foi no mercado para comprar uma coisa? Vou fazer a pergunta de novo, que ela é bem reflexiva, né? Você já foi no mercado para comprar uma coisa? Eu quero ouvir bem alto. Com quantas você saiu? Ixi. Aí você não levou nem a sacola reciclável, né, irmã? Aí paga o preço no atacadão, compra aquela sacola de 20 centavos que rasga na subida da ladeira. Já vem furada. É uma furada, literalmente, né? 20 centavos é uma furada. Nem sei quanto é que agora eu uso a reciclável. Irmãs, compra reciclável que não dê erro. Bota debaixo do braço. Senhorinha, bota na bolsa. Bora que bora. Você vai para comprar uma coisa e sai com um monte. Esse é o nosso dia a dia. Você sai, ou você acorda e fala, hoje meu dia vai ser assim. Tomar meu café, comer meu pãozinho, meu mamãozinho. Eu estou falando meu café, tá, irmãos? Os de vocês, aí vocês veem. Sei lá, você se programa. Vou fazer isso, está tudo alinhadinho, né? Aí até as 9 da manhã deu certo. Depois das 9h30, não sei qual é o mistério das 9h30, que eu não estudei nada de numerologia ainda, mas deve ter um mistério, porque até chegar 7 horas da noite, o que você tinha colocado na sua lista já ficou para o outro dia. Porque entraram outras coisas no meio do caminho, e você, tem que fazer, né? Tem que fazer, né? Não tem jeito, tem que fazer, e vai. E quando você vai ver, você termina o dia... rotina pesada, cansada. Agora, isso eu estou falando de um dia. Um dia. Agora, vamos pensar num montante aí, somando a sua idade, desde quando você adquiriu vida adulta. Paga boleto, conta de água, conta de luz, casou, tem filho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí tem o neto, aí tem o sobrinho que fica em casa. Aí tem um problema na vida financeira, a carreira que não está muito bem, o hormônio que está oscilando, a vitamina B que baixou, a vitamina D que está faltando, dor no joelho. Eita, aí começa um monte de coisa. E tudo isso vai se tornando pesado. Aquela mulher, naquele lugar de esforço e de repetição, ela tinha ido buscar uma necessidade básica. Qual era a necessidade básica? Ai, que fofas, de novo. Só vai ao poço quem precisa de água para sobreviver. Você pode fazer o jejum intermitente, para as irmãs guerreiras, você pode fazer um jejum espiritual, você vai precisar de água. O seu corpo tem mais composição de água do que de outras coisas. Em nome de Jesus, que haja muita água na sua vida. Amém. E aquela rotina de largata, ela é marcada por uma rotina solitária. Essa mulher, ela ia ao meio-dia, um horário de calor escaldante e de grande solidão. Provavelmente para evitar o quê? O julgamento, o olhar estranho, o apontamento, para não ouvir o bom dia. Você deu bom dia para sua irmã hoje? Deu? Mas aquela mulher, ela ia sozinha para evitar esse tipo de desconforto, entende? Tinha uma questão ali moral. Aquela mulher era mal vista. Hoje em dia, aquela irmã é piriguete. Promíscua. Né? Ou então fala assim, olha a roupa, né? Marcando tudo. É
fosse a realidade hoje, né? Você viu, irmãs, eu, com todo respeito, eu já coloquei, tem várias leixes aqui, mas você viu os cílios dela? Pra quê? Irmãs? Vai! Eu sei que vocês pensam igual eu. É gostoso. A Dani fazia os meus cílios, eu falava, Dani, põe pouquinho, mas eu queria sair com os cílios de lá, mas com um pouquinho. Aí até o dia que Deus usou ela e falou assim, pastora, você tá tomando vitamina porque você tá cheia de pelo? Eu falei, oh, glória a Deus, eu vou precisar mais de cílio. Aí eu fiquei tão feliz porque a bichinha tava lutando pra... Acho que ela gastou a paleta inteira dela de fio no meu... Brincadeiras à parte, com todo respeito, use os seus cílios se você gosta. Eu me libertei. Me libertei do gel. Usava tudo isso, irmãs. Mas foi transformador. Eu falo que no casulo não cabia os cílios, não cabia a unha. Entende? Porque é um processo de transformação. Você vai tirando o seu velho homem, vai nascendo de novo, vai se refazendo. Para vocês que viram o post lá da pastora que ela divulgou, né? Eu fiz uma bariátrica em 2018. Eu vou completar 8 anos agora em fevereiro. E eu acredito que esse foi o meu maior processo de transformação. E não foi só uma transformação física do meu corpo. E eu fiz essa cirurgia. E eu sempre fui muito medrosa de tirar sangue, por exemplo. Eu já desmaiei tomando vacina no posto. Quem vê pensa, né, irmãs? Ah, imagina. Eu cheguei a ouvir da agente de saúde, você é desse tamanho. Eu falei, tamanho não é documento, minha filha. Quanto maior é, mais medrosa é. Eu tenho cunhada baixinha, as baixinhas nervosas. Minha sogra era baixinha, as baixinhas nervosas. É porque assim, a gente é longânimo. Entendeu? É verdade. Então, a minha melhor amiga é baixinha, a bichinha é arretada. Ela fala, você é toda calma, toda... E eu falo, então vai você, porque eu não vou falar desse jeito brava com as pessoas, tenho vergonha. Mas, enfim, eu entrei nesse processo, e não foi só um processo de transformação física, foi um processo de transformação mental muito grande. Eu vivia processos, dentro de mim, eu sempre vivi um processo de rejeição muito grande. Vou tentar contar esse testemunho bem rapidinho. A minha mãe foi embora, eu tinha 1 ano de idade, ficou eu, minha irmã mais velha, com 7 anos, e meu pai. Meu pai cuidou da gente até eu me casar. Ele deu graças a Deus, minha irmã casou mais rápido. Quando eu me casei com 20 e poucos aninhos, eu saí de casa. E até ali, ele cuidou de mim, cuidou da minha irmã, enfim. E a minha mãe foi embora e nós tivemos um processo relacional em família, uma família totalmente desestruturada, eu não tinha uma referência de mulher na minha vida. A única referência que eu tinha de mulher era a minha irmã, só que a gente tinha conflito relacional, eu e ela, né? A diferença de idade era uma das coisas que a gente imaginava que seria o problema, mas hoje, na realidade da vida que eu vivo, eu entendo que existiam outras coisas por detrás, né? Ela viu coisas que eu não via, eu comecei a compreender as questões emocionais que também ela enfrentou tão cedo, tão criança, em ver a sua mãe embora, né? Enfim, e ver o pai ali assumindo toda essa responsabilidade. Então eu cresci até eu identificar que o meu problema era rejeição, eu lutei muito. Porque primeiro, que você nega que você é rejeitada. Tem um processo de negação, você nega, não sou rejeitada, não. E todo mundo gosta de você, mas você não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno. E aí eu, de repente, atingi um peso muito grande, tive um aborto retido entre minhas 2 gestações. A minha primeira gestação foi uma gestação difícil, a minha segunda gestação eu perdi com 4 meses, aí eu entrei na terceira gestação depois de 2 anos dessa perca. O Senhor me deu a graça, nasceu a Luísa, com toda a energia de todo mundo da casa, menos, sei, eu tinha energia até ela nascer. Quando ela nasceu, acabou tudo. Acabou, foi embora, tá na dela. Eu não tenho mais nada, eu só tenho a vida para seguir. E passou, eu ganhei muito peso, eu cheguei aos 145 quilos. E eu tinha um conflito existencial muito grande, irmãs, muito grande. Eu não sabia quem eu era. Eu ia, Maria vai com as outras, vai, eu vou.
tem irmãs que me conhecem aqui da época do ministério que a gente era, servia junto. Eu tinha um problema de identificação muito grande. Então eu não tinha autenticidade. Eu vivia uma vida inautêntica, eu vivia a vida do outro. Se você falasse para mim, Luana, faz isso, eu faço. Porque a minha necessidade é de não ser rejeitada por você. A minha necessidade era de ser aceita por você. Então eu fazia. Eu fazia porque aquilo ia me... Sabe aquela necessidade? Não sei se você se identifica com alguma coisa assim do tipo. E aí eu vivia uma vida inautêntica. Eu vivia uma vida que não era minha. Eu vivia a vida dos outros. Se eu me juntasse com a Tati, eu ia viver a vida da Tati. Passou uns anos, a Pamela ia viver a vida da Pamela. E assim por diante. Não tinha. E aí eu entrei nesse processo, depois da Luísa, depois da perca do bebê, conflito no casamento, conflito profissional. Eu tinha saído de um emprego, pensava que eu ia seguir uma carreira totalmente diferente. E no fundo, eu sabia que eu precisava fazer psicologia. E aí depois eu ouvi, alguém me disse assim, você vai fazer psicologia para cuidar de você? Não resolve, você tem que fazer psicologia para cuidar dos outros. E você tem que passar no psicólogo. E aí eu falei, travei, enfim. Aí nesse processo de transformação, de luta, de muita luta, eu acordei assim, vou fazer bariátrica, porque eu não estou contente com o meu corpo e eu sei que muita coisa vai mudar depois disso. Eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso ver alguma coisa acontecer. Daí, nesse tempo, eu fiz a bariátrica, me desliguei do ministério que eu estava. Foi um tumulto, assim, sabe? Comecei a dizer não para tudo aquilo que eu deixava. Eu dizia sim o tempo inteiro, eu não tinha não. Eu aprendi a dizer não. O meu primeiro não foi tão difícil, mas ele saiu. Ele saiu. E aí, quando eu disse esse não, eu consegui me permitir a entrar nesse processo. Na época, tinha uma moça que falou assim, emagrecer com bariátrica é fácil. Eu falei, vem aqui, no meu lugar, abençoada. E aí eu ia lá e postava no Instagram. Está sendo difícil, mas está sendo honroso. Aí eu escrevi umas frases lá, que eu nem lembro mais, umas frases de ferida. Sabe aquelas frases de ferida? De mulher ferida? Escrevia lá uns desaforios, meio elegantes. E segui a vida. Bom, daí eu perdi 67 quilos, cheguei a 68. E isso foi muito difícil, porque aí eu enfrentei um outro tipo de problema. Transtorno alimentar. Eu entrei numa crise. Eu lia todas as tabelas nutricionais de alimentos. Gente, eu ia no mercado, eu lia todas as tabelinhas. Eu pegava aquela tabelinha e falava assim, aqui tem sódio, isso aqui de sódio, isso aqui tem açúcar. Olha o tanto de carboidrato, isso aqui eu não vou levar. Aí eu falei, não, isso aqui não vou levar. E eu comecei a entrar nesse estado de rejeitar a alimentação. E eu comia assim, com medo, um medo. Até que Deus usou o meu cirurgião e falou assim, eu sei que você é pastora, você não bebe. Mas eu preciso mandar uma real para você. Se você não aprender, não mudar a sua mentalidade, a sua relação com a comida, você vai continuar o seu sofrimento, só que de outro jeito. Antes, a minha relação de comida era compensação. Tudo que eu comia era assim. Minha avó italiana, né? Você chegava lá, não tinha um frango. Tinha frango, costela, peixe, feijão, tutu, macarrão, lasanha. E eu tinha que comer tudo. Não podia deixar. E eu comia, dava lugar mesmo. Eu já cheguei a comer 1 quilo de nhoque. E é difícil. Para compensar, para tirar a dor. A gente está no Setembro Amarelo, mas existem várias formas de a gente querer tirar a nossa dor. Não é só tirando a vida. E não é diminuindo que eu estou falando isso. Tem gente que desvia para outros caminhos. A minha maneira de relacionar com a minha dor era comendo. Eu comia. Dava lugar. Ixi. E aí depois eu passei para o outro extremo. Não comer. Vai entender, né? Dei trabalho. E ele falou assim, se você não aprender, né? Contei essa parte, ele falou assim, ó, vou te dar um exemplo de vinho. Se você pegar um vinho barato, vai tomar um monte. Uma cerveja, um queijo, um chocolate. Você vai comer um monte.
Porque aquilo é enganação da indústria. Não sei se tem alguma nutri aqui que vai a favor disso também. Mas se você pegar algo puro, algo que é feito de verdade, um chocolate, um cacau, você vai pegar um pedaço, vai pôr na boca. Se você pegar... Aí ele foi citando exemplos e ele foi me quebrando. Ele foi mais meu psicólogo do que a minha psicóloga. E aí ele me trouxe para essa realidade. E aí eu comecei a levar a vida de uma maneira mais normal, né? E sempre cuidando desses extremos. Então era um processo. E eu passei por esse processo, tanto na mente, quanto no corpo físico e no emocional, né? Corpo, alma e espírito. E aí vem a parte do espiritual. Porque aí, como eu tinha me distanciado tinha me desligado de um ministério, estava sem ministério, ficamos durante 5 anos sem ministério, passamos por um período numa igreja do meu cunhado, para não ficar sem, né, congregar, e aquela vida espiritual também, ela foi sendo reconstruída. O Senhor foi mudando coisas, né? O Senhor foi me dando a oportunidade de ressignificar algumas coisas. Até que chegou o tempo de eu não estar mais lá, e aí até então, agora, eu estou na igreja atual que estou há 4 anos. E o que eu quero dizer com isso? A nossa transformação, ela não tem que ser só externa. Porque é muito fácil, né? Você dorme com essa irmã que você dormiu todo dia? Não dorme. Para você é estranho, para nós estranho. É estranho você dormir com um desconhecido. É estranho você lidar com alguém que escova o dente circulando. E você assim... Não é? Porque são costumes diferentes, hábitos diferentes, são coisas diferentes. Então isso tudo vai gerando desconforto, sabe? Mas é tudo um processo. E o que eu quero dizer com isso? A minha necessidade era uma. Mas através da minha necessidade, o Senhor me deu a oportunidade de resgatar a minha vida na minha verdadeira essência, na minha verdadeira identidade, que é no Senhor. Não tem como, irmãs, eu agradar você me agradar, você vai viver de uma forma mentirosa, enganosa. Você vai se portar diante dos outros socialmente bonita, perfeita, simpática, mas dentro do seu casulo, lá na sua casa, nem você se aguenta. Era assim que eu me sentia. Mas através da minha necessidade, o Senhor me fisgou, Ele me atraiu. E nessa manhã, através da sua necessidade, o Senhor está te chamando para perto. O Senhor está falando, olha, está chegando a hora, o meio-dia. A hora do nosso encontro. Ela buscava o item de necessidade básica. E para buscar esse item de necessidade básica, ela levou um cântaro. Um cântaro cheio ou vazio? Mas Jesus, aproveitando a oportunidade, propõe para saciar a sede dela mais profunda, a sede de sua alma. Ele sabia do grande vazio em seu interior. Você está com seu cântaro aí hoje? A mulher cheia de necessidades, eu e você, cheias de necessidades. Ela pede água para o Senhor, para que ela nunca mais precise passar por essa humilhação, essa vida de largata, se rastejando, se humilhando, vivendo uma vida que não é a dela. E pelo esforço daquela situação, essa rotina se tornou totalmente exaustiva, cheia de dor. E talvez hoje você tenha chegado aqui, se arrastando, cheia de dor, cheia de frustração. E esse tem sido o seu casulo todos os dias, essa rotina pesada, cansada. Mas o Senhor, Ele diz algo para nós aqui nessa manhã. O que antes era um lugar de rotina, passa a ser agora, sim, um lugar ativo de transformação. Você chegou aqui como largata, você está num processo de transformação. Aquilo que era doloroso para você, dá para você entender que não é dor somente, mas existe algo sendo modificado dentro de você. Minha irmã, se apropria disso, porque do vazio, o Senhor,
ele vai transformar em libertação, em liberdade. Você vai conseguir se encontrar nesse lugar. E aí essa mulher, ela passa do vazio ao casulo. Aquela mulher, ela vivia em vulnerabilidade, solidão, desmoralizada, isolada socialmente. E talvez eu e você tenhamos vivido desse jeito. Estejamos fazendo escolhas ruins. Estejamos nessa, talvez, rotina escassa, precária. E você se esforça dia após dia para saciar uma sede que parece que nunca, nunca, nunca vai ser preenchida. E o Senhor diz, nesse lugar chamado poço, que você se sente abandonada e rejeitada. Nesse lugar onde você vive cercada por situações que te constrangem. Nesse lugar que talvez você esteja, já tenha aceitado até mesmo essa condição, acreditando que nasceu para viver assim, sem chance de mudança. E se vê nessa condição, deixa a vida me levar, vida leva eu. O Senhor tem algo novo para fazer. Essas circunstâncias levavam aquela mulher e muitas vezes nos levam à inautenticidade. Você já não é mais você. Você já se deparou com esse momento? Eu não sou mais eu. E você diz, é impossível eu ser quem eu fui. Nossa, parece que eu não tenho mais voz sobre mim. Parece que, você esqueceu quem você é. De repente você lembra saudosamente de coisas que você fazia e que hoje você fala, meu Deus, mas como que eu fazia isso? Meu Deus, era na força do Power Ranger. Só pode. E aí você acaba entrando num conformismo. E mesmo em sofrimento, prefere continuar a buscar água no poço todos os dias, de forma precária, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. A vida, ela não foi feita para ser vivida desta forma. A vida foi feita para ser vivida de uma forma abundante. Até eu descobrir isso, irmãs, foi uma luta nesse casulo. Pensa, casulo doloroso. Meu Deus. Mas eu posso te trazer uma palavra de conforto? Acredite, este não é o seu estado final. O casulo não é seu fim. Ele é um processo. Fala para você, este casulo não vai ser o meu fim. Ele é apenas um processo. E nesse processo, deixa eu falar, o processo natural da borboleta, ela passa por 4 ciclos. E o que me coube trazer aqui é o do casulo, que é a fase da pupa, da crisálida. É a fase de mudança secreta e intensa. E é no casulo que a borboleta, a largata, ela passa por um processo, não só de metamorfose, mas também de metanoia. Como uma largata, ela chega até aquele casulo, até aquele poço. E ali Jesus convida aquela mulher a mergulhar em sua própria história. Lá ninguém vai te ajudar. Irmã, para de culpar o seu marido. Ele não me vê, ele não me ajuda. Para de culpar a sua amiga. Para de culpar, algum familiar seu. O processo é seu, ninguém vai poder te ajudar. Eu não vejo nenhuma largata acompanhada no casulo. O processo é esse, é doloroso, é sozinho. Quando a Bela nasceu, ela nasceu prematura. Eu fiquei 2 meses com ela na incubadora. E eu tive esse lugar de, ninguém vai vir me ajudar? O que eles vão poder fazer? Meu marido falava assim, o que eu vou poder fazer? Eu vou tirar ela de lá? Pá. Não tem como eu tirar ela de lá. Mas era uma dor tão grande, que eu não sabia lidar com ela. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta manhã, nos reuniu aqui para dizer, o processo pode ser doloroso, mas ele não é seu fim. E o Senhor está dando uma palavra de direcionamento para a sua vida aqui nesse lugar. E Ele diz para você assim, olha, sem sentenciar a tua dor, sem sentenciar os teus
os teus caminhos, a tua história, os desvios, os desvaneios da vida. Ele se encontra com você e sabe o que ele faz nessa manhã? Ele faz eu e você nos apropriarmos da nossa condição de vida. Ou seja, não com peso ou com culpa. Sabe com quê? Com clareza e responsabilidade. Se a minha filha nasceu, ela é prematura, naquela época eu achava que só eu tinha sido sentenciada por Deus, porque eu estava em processo de libertação. E eu achei que ninguém nesse mundo tinha perdido bebê. E que nenhum bebê, ninguém, todas as mães saíam felizes com seu filho. Quando eu me deparei com a UTI neonatal, o Senhor me mostrou, você não é a única. Seja responsável e encare a situação. Mas eu não sabia disso, não tinha noção disso. Hoje, se acontece alguma coisa comigo, eu sinto, mas eu não morro. Você pode sentir, mas não se entregue. Arregaça a manga, irmã. Assuma a tua vida, se aproprie dessa vida. Sabe o teu DNA, teu RG, teu CPF, teu dia de nascimento, a tua hora, a tua mãe, o teu pai, sabe? Toda essa história, ela é tua. Não tem como mudar. Então se apropria disso, viva com responsabilidade, viva com clareza. De repente, você fez escolhas que te levaram ao resultado de hoje. Mas você quer negar, você fala, não, mas aqui a culpa era do Covas. Sei lá, falei do Covas agora. A culpa era do Maluf. Sei lá, a culpa era da Madre Teresa de Calcutá, menos a minha. O casulo é o lugar de conscientização, autoconhecimento, autocontrole, arrependimento e transformação espiritual. É a mudança de mentalidade. A tão famosa metanoia. Não tem como mudar por fora, se não mudar por dentro. Assim como a largata, você precisa passar pelo processo de mudança. E é neste momento que ela se envolve em uma capa protetora. Acho que foi a Dara que postou o vídeo no grupo nosso lá que tinha borboletinha transformando. Ah, tá, isso. Ela se envolve numa capa protetora. Um invólucro que se acomoda num lugar propício e inicia a sua transformação. O casulo não é prisão, irmãos. O casulo não é morte, nem conformismo. É um processo de ação contínua e prolongada. E, biologicamente falando, leva sabe quanto tempo? Parece que é interminável, né? Mas leva uns 15 dias aproximadamente, na vida da borboleta. Na nossa... E é nesse processo metanoico que mudamos de dentro para fora e é preciso nos estruturar, emocionalmente e espiritualmente. Eu coloquei aqui, e eu vou entrar nessa parte, que a borboleta, quando ela passa por esse processo, ela passa a ser algo que inspira. Você olha a borboleta, gente, é tão autêntica, né? Mesmo a mesma espécie. Tem umas que ficam no Canadá bonita, laranja, com umas manchinhas pretas, assim. Você olha, você parece que é tudo igual, mas não é. Tem alguma coisa diferente. Mas quando elas voam, é uma coisa linda. E essa mudança é um processo que traz vida. Dentro desse processo, a mulher muda os seus pensamentos, deixa a roupagem da largata e todos os seus comportamentos antigos. E aí ela entra em metamorfose. E é aqui que eu quero finalizar, e caminhando para o fim. Ela deixa o cântaro vazio, como diz o versículo 28. Ela já não dá mais sentido para aquele cântaro, porque estava dentro dela o tempo inteiro. O tempo inteiro estava dentro dela aquela fonte. Sabe, estava lá. Estava no DNA dela, ela aceitou, sabe, ela conhecia, ela já ouviu falar, estava esperando o Messias, ela estava com dúvida, onde eu adoro? Estou perdida aqui, onde é que eu vou? Mas estava lá dentro dela. E ela, quando ela recebe do Senhor a palavra, né, de liberação, essa mudança ela é feita e ela é completa. E não só o seu aspecto físico, mas tanto a sua natureza, tanto a sua estrutura é mudada. O casulo, que era um lugar secreto e invisível,
ele se desfaz. É aquela largata, se desfaz e se refaz. É um processo natural que não pode ser interrompido. E nesse lugar de transformação, nesta manhã, a amargura, a falta de perdão, o desprezo, o orgulho, a baixa autoestima, a culpa, a desesperança, elas estão perdendo as tuas forças aqui. Nessa manhã, essa pele, né, que está envolvida em você, ela está começando a descer, a sair de você, né? E é no casulo que nós vamos tomar essa consciência de quem nós éramos. Éramos o quê? Lagartas. E de quem precisamos ser? Agora eu estou no meu estágio de casulo, mas qual que é o meu propósito? O meu propósito é me tornar uma borboleta. Então eu vou me ocupando desse novo estágio que eu quero atingir nessa manhã. Vá se ocupando do novo estágio que você tem para atingir. Não lembre das coisas passadas. Não lembre. Se você vai lembrar, lembre porque você não tem, em nome de Jesus, nenhum fator de esquecimento. Mas se você for para lembrar, lembre não saudosamente e nem melancolicamente e nem nostalgicamente. Lembre, mas ressignifique. Falar, não, se eu fiz, eu posso fazer. Não sei como eu fiz, mas eu sei que eu vou fazer. E todos os seus vazios e todas as suas carências começam a ser preenchidos. O cântaro vazio, alguns pastores, pastor Paulo Borges, ele vai dizer que o cântaro representa o vazio daquela mulher, as carências dela. E que ela lançou a carência dela na sociedade, foi negada. Lançou a carência dela nos relacionamentos, teve 5, está no 6º, não deu certo. Lançou as carências dela, tentou lançar as carências no espiritual, mas não sabia onde era. Só lançando, buscando algo que já estava ali. E o Senhor, nesta manhã, Ele nos convida a mergulhar, a sermos imergidas nessa fonte de águas vivas que o Senhor está nos oferecendo. Você não deixou sua casa à toa para passar um final de semana no sol Igaratá. Chique, né? Porque nem sabia que aqui é chique assim, né? Fiquei sabendo onde, que tem represa, que tem lancha, que tem não sei o que lá, com a piscina que dá na represa. E eu falei, meu Deus, eu em Igaratá. Aí falou assim, quando você estiver chegando lá, vocês vão passar por uns casão com a porta maior que a sua. Eu falei, é minha, eu não passei por nenhum. Eu aqui, frustrada, eu fiquei. É porque Deus falou, filha, não dá não. Abandone o seu cântaro. Larga a sua carência. Nessa manhã, autoconhecimento, autocontrole. Lança as suas necessidades diante do Senhor. Reconhece quem você é. Fala, eu sou uma filha amada, eleita. Eu participei de uma dinâmica semana passada e a irmã perguntou assim, vou falar uma por uma aqui. Quem você é? Ninguém falou que era. Falou tudo o que fazia. Ninguém falou que era, inclusive eu. Falei, passada, gente, eu não sei quem eu sou. Falei, desculpa, posso fazer de novo? Entendi, não. Ela falou assim, eu sou filha amada, sou amorosa, sou carinhosa. Eu fui falando, nossa, eu também sou. E sou brava, também. E eu falei assim, nossa, eu queria falar de novo, mas não deu. Então eu tô falando aqui só para desabafar, assim. Mas é isso, você é amada, você é escolhida, você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que pode. Abre o seu coração, deixa a palavra do Senhor entrar, e você vai transbordar, você vai florescer e vai frutificar na presença do Senhor. E tem um detalhe, aquela mulher quando saiu daquele encontro, sabe esse encontro? Ela chegou na cidade, aquela mulher que tinha um problema social, moral. Ela chega gritando, vem ver! O homem que falou tudo que eu estou vivendo, vem ver! Vem ver! O povo olhou para ela e falou, como assim? Aí as migas falaram, passada, tá se achando. Tá se achando sim! Vai chegar na tua casa, vai chegar no teu trabalho.
passou em Garatá aqui nessa manhã. Jesus podia fazer igual eu, querer passar pelas portinhas da cidade, ver a Ribeiro, lá, sei lá, Ribeiro, até esqueci o nome. Mas ele preferiu pegar a estradinha ali, ó, e vir direto pra cá. Vamos se colocar de pé? Eu aprendi uma coisa com o meu pastor, e eu gosto muito. Se você não lembrar de nada do que eu preguei aqui, falta vitamina, né? Abre aspas, né? Aí fala assim, né? Aí bariátrica, não faço porque tem que ficar repondo vitamina. Falei, faz 40, amada. Vitamina eu tenho que, na verdade, a minha filha já toma vitamina D. Então, já viu, né? Daqui a escaladora abaixo. Você não lembrar de nada que eu preguei. Memoriza essa frase. No poço começa. No casulo renasce. Na vida transborda. Vamos lá? No poço começa. No casulo renasce. Na vida transborda. Vocês vão chegar na cidade e vão cantar. Vão cantar de alegria. Há um novo cântico no teu coração. Há um jorrar de água. Tem gente que pensa, eu vou encher meus vasos. Não. Ó, com todo respeito. Tem que tomar muito cuidado, porque senão vai chegar em casa, né? Vai lembrar da viúva lá, das bacias que tinha que multiplicar a farinha, o azeite, o bendito. Essa palavra é aquela. Essa daqui é deixa o cântaro. Deixa o teu vazio. Porque você já está cheia. Amém? Amém? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por essa manhã maravilhosa, Senhor, em tua presença. Senhor, tu és o Deus, Senhor, que faz. Tu és o Deus, Senhor amado, que trabalha no coração, no íntimo, nesse processo de transformação na minha vida, na vida de cada uma de nós aqui. Senhor, o Senhor tem um tempo novo, Senhor, e nós cremos. Senhor, nós queremos viver essa vida abundante que o Senhor nos deu com intensidade, com amor, com alegria, Senhor, com responsabilidade, sabendo os nossos limites, respeitando o limite dos outros, Senhor, que as nossas carências, Senhor, elas sejam lançadas aos teus pés, ó Deus, nesta manhã. Toda ansiedade, Senhor, todo medo, toda incerteza, Senhor, nós nos apropriamos, Senhor, da tua palavra que diz, Senhor amado, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força, sim, a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga consciência na vida de cada um de nós aqui, e que nós possamos viver essa vida linda e maravilhosa que o Senhor nos deu, com alegria, cheia de esperança, já, Senhor, cheia, Senhor, perfumadas, alegres, abundantes, transbordantes, que nós possamos jorrar água por onde nós passarmos, Senhor. Senhor, que nós não venhamos derramar as nossas mazelas na vida de ninguém, Senhor, mas que nós possamos nos apropriar de tudo aquilo que o Senhor tem para que nós possamos viver uma vida maravilhosa, frutificando e florescendo na Tua presença. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos.